depois fica disponível para vocês lá no nosso Classroom, né? Junto a todas as demais aulas anteriores, né? Lá no Classroom a gente tem, além do vídeo do contrato pedagógico, que foram os combinados e a apresentação da disciplina, né? A gente tem os vídeos das aulas. Aí todo mundo tem acesso lá pelo Classroom, tá? Então, sempre que vocês quiserem relembrar algum conteúdo, não deixem de rever. Tá lá no Classroom, na barra atividades, tem um tópico lá, contrato pedagógico. Foi todo combinado, como é que funcionaria a disciplina de economia e mercado, né? Tem lá as informações como acessar o Moodle, onde fazer as avaliativas dentro do Moodle, na semana 1, 2, 3 e 4. A gente abriu o trabalho disciplinar, explicou como fazer, como entregar. Está lá naquele vídeo do contrato pedagógico. Se esqueceu, é só rever, né? Em relação aos conteúdos de aula, a mesma coisa, né? Clicando na barra atividades lá do Classroom, tem lá o conteúdo da primeira aula, né, da primeira semana, das aulas da segunda semana, e da aula de hoje também está lá. Cada aula, sempre depois do intervalo da chamada, a gente tem exercícios, né? Os exercícios também estão lá disponíveis no Classroom para vocês, caso queiram refazer, rever, né? Sempre fica disponível lá. E os exercícios são continuidade da aula daquele dia, né? Na primeira parte, antes do intervalo, a gente vê o conteúdo. Depois do intervalo de chamada, tem os exercícios. São a continuidade da aula. Os exercícios fazem parte da aula, tá? Então, nunca confundam exercícios da aula com atividade avaliativa. São coisas totalmente diferentes, tá? Exercícios é no Classroom, avaliativa é lá no Moodle, tá? No início de cada aula, a gente sempre relembra o nosso calendário, né? O calendário a gente tratou lá no contrato pedagógico com detalhes, né? Cada atividade avaliativa que aparece ali lá no Moodle, a gente abriu para mostrar para vocês, o trabalho, a prova, tudo detalhado. Mas a gente relembra pelo menos as datas das aulas, quais eram os conteúdos que a gente vai ver em cada aula e as avaliativas que tem em cada semana, né? Então vamos relembrar isso. Dia 13/8 foi a nossa primeira aula. A gente teve, depois do contrato pedagógico, a gente teve a aula 1 e 2, né? Conteúdo da aula 1 e 2 da apostila de vocês. E vocês ficaram com uma avaliativa, a primeira avaliativa do Moodle, lá, valendo 1 ponto para fazer. Então tinha que acessar lá o portal do aluno, o Moodle, a disciplina de economia e mercado, para vocês poderem fazer esta primeira avaliativa, que encerrava, né? Tinha até o dia 23 para fazer. Então já encerrou, né? Já estamos no dia 27. Dia 23 ela fechou às 23h59. Na semana seguinte, 20/8, nós tivemos o conteúdo da aula 3 e 4. E aí, correspondente a esse conteúdo, tem lá a avaliativa 2 para fazer. Ainda está no prazo, né? Ela no dia 16, fecha agora dia 30. Então ainda está no prazo, né? Hoje é dia 27, então tem que fazer nesse final de semana, quem não fez ainda. Porque senão vai fechar dia 30, às 23h59, e foi 1 ponto, né? A avaliativa 3 vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai ver o conteúdo aí hoje, aula 5 e 6, e ela encerra também dia 30, tá? Então, tem que fazer essa avaliativa 3 dentro desse prazo aí, valendo também 1 ponto, tá? Lá no Moodle. Na semana que vem, dia 13/9, fecha o conteúdo, né, com a aula 7 e 8, e temos a avaliativa 4 para fazer lá no Moodle, também valendo 1 ponto, né? Então, olhem, cada dessas tem prazo. Abre o Moodle, economia e mercado, olha lá, avaliativa 1, lá embaixo está o prazo dela. Abriu tal data, encerra tal data. Olha na semana 2, avaliativa 2, está lá. Abriu tal data, vai fechar em tal data. Todas elas têm data, está lá no Moodle. A gente mostrou isso lá no vídeo do contrato pedagógico. Às vezes a gente esquece desse detalhe, né? Mas a gente combinou e mostrou isso. E é bom que vocês sempre acompanhem por lá, ou já tenham anotado no caderno, né? Para não esquecer, ou não ter que ficar a todo momento, não lembra, tem que abrir o Moodle para ver, né? Já abre o Moodle de uma vez e anota todas as datas, né? Do Mônica anotação, e aí vocês têm isso com mais facilidade, né? Para não perder os prazos. Fechou as 4 notas da N1, né? Falta qual nota ali? Do trabalho, os 6 pontos. Eu tenho 4 notas da N1, são 1 ponto cada avaliativa, 4 pontos. Mais 6 do trabalho disciplinar. São 6 pontos para fazer e entregar até o dia 4/9. Onde é que está o trabalho? A gente mostrou lá no contrato pedagógico, no primeiro dia de aula. Está no Classroom. Clica na barra atividades do Classroom, procura o tópico lá, trabalho disciplinar, clica lá, está lá o arquivo. Lembra do contrato pedagógico? Eu abri o arquivo, mostrei para vocês, é editável, vocês digitam lá as respostas de vocês e depois clicam em entregar. Tá? Quem não lembra, assiste o vídeo do contrato pedagógico de novo, então, ele está lá gravado, né? Disponível para vocês no Classroom, tópico contrato pedagógico, está lá o vídeo e o arquivo.
Vale 6 pontos, somados com os 4 pontos, então, das avaliativas, 10 na N1. A nossa média final é N1 mais a N2 dividido por 2. Se eu fiquei com 10 na N1, 4 pontos das avaliativas mais trabalho, se eu dividir por 2 dá 5, não dá a média, né? Eu tenho que fazer a prova final acontece no dia 10/9, tá? A N2 vale 10 pontos. A prova final cai todo o conteúdo, né? Da aula 1 até a aula 8, vão ser 10 questões. Tirou 10 na prova, 10 na N1, 10 na N2, soma dá 20, divide por 2, média final 10. Se somou as duas, dividir por 2 dá a média abaixo de 6, que é a média mínima para aprovação. Aí tem a nossa prova de substituição no dia 25/9. Tá? A prova no dia 10/9, ela é feita diretamente dentro do Moodle, tá? Tanto para quem está online quanto para vocês que estão aqui, né? Fazem pelo celular mesmo, né? Entra no Moodle, abre ali a prova e faz ela. O pessoal que está online tem acesso à sua apostila, aos seus materiais, vocês aqui também, né? Podem trazer a apostila ou acessar a apostila pelo celular, o caderno de vocês com as anotações, para ficar nas mesmas possibilidades para todos, né? Só que vocês têm que vir aqui presencial porque vocês não estão matriculados na turma do presencial, tá? Depois da prova, já fica todo mundo liberado, eu faço o fechamento das médias, as notas, faço o lançamento, e a ideia é que até o meio-dia vocês tenham, né, as notas de vocês. A única coisa que pode impedir que até meio-dia as notas estejam publicadas é se alguém resolver, né, entrar para fazer a prova às 11 horas, aí não dá tempo, né? Aí provavelmente vai ficar para o final de semana ou para o início da semana seguinte as médias. Oi? Mas geralmente o pessoal faz cedo a prova, né? Até ali por volta de 10 horas todo mundo já fez a prova. Aí dá tempo de fazer o fechamento das notas e a publicação, tá? Muito bem. Todas as aulas a gente inicia relembrando o calendário, né? Então acredito que não seja novidade para ninguém, né? Mas pode ser que tenha alguma dúvida, alguma pergunta que não foi feita antes, né? Já viu isso aqui várias vezes, mas puxa, agora me dei conta de uma coisa. Quer perguntar? Fique à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta que tenha ficado em relação ao calendário, as datas das aulas, o processo avaliativo ali? Tá tranquilo para todo mundo? Tá todo mundo fazendo as avaliativas no Moodle? Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo o trabalho já? Não é sobre a URGS, é um arquivo da URGS sobre a inflação no período de julho de 2021. Vocês têm que ler e responder aquelas 9 questões. Isso. Isso. O link está no corpo do trabalho, né? Entra no Classroom, o trabalho está lá e tem o link desse arquivo que vocês têm que ler, né, para responder aquelas 9 questões ali, tá? O trabalho é pulou a avaliativa 1, né? Mas aqui o trabalho, outra coisa que a gente já conversou lá no primeiro dia de aula é que vocês podem fazer em dupla, podem fazer em trio, né? Isso aí já foi combinado. Então vocês podem fazer, só a entrega é individual, né? Então, fiz junto com o colega. Cada um vai abrir o seu arquivo no Classroom do trabalho disciplinar e fazer o seu envio individualmente. Mas, eventualmente, as respostas vão ser iguais porque vocês fizeram em dupla, fizeram em trio, né? Aí não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Então, vamos começar o nosso conteúdo da aula de hoje, que é o estudo da macroeconomia. Nas primeiras aulas, a gente já viu, né, essas definições e as diferenças entre macro e microeconomia, né? Brenda colocou no chat. Deveria estar presencialmente. Tá com Covid, tá certo. Então, te aguardamos para a próxima semana, né, Brenda? Já que essa semana não vai dar, certo? Obrigado por avisar. Jorge, Luciana conectando. Bom dia. Então, gente, macroeconomia, o tema de hoje. A macroeconomia envolve todos os elementos, né, que dada economia precisa controlar para estabelecer, então, né, que naquela economia, naquele país, naquele estado, né, país, município, tenham condições suficientes para gerar, né, um bom nível de renda, um bom nível de emprego, né, tem uma regulação a fim de que haja riqueza naquela região, tá? Esse é o objetivo final, né, do estudo da macroeconomia. E o objetivo, é claro, né, dos países, né, gerar riqueza para o cidadão, tá? A Alana conectando, bom dia.
Então, a macroeconomia acaba sendo o agregado econômico, tá? E ela considera a produção, geração de renda, uso de recursos, comportamento dos preços e o comércio exterior. Então, todos esses elementos, de alguma forma, impactam a riqueza do país. Obviamente, se não houver produção, né, não há emprego. Se não há emprego, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo, né? E a economia morre por inanição. Não há circulação de capitais, né? Oferta e demanda, fazendo com que esses recursos, né, girem de mão em mão, gerando a riqueza do país. A própria geração de renda depende disso, né? Então, se não há o que produzir, porque não há quem compre, não há necessidade de contratar pessoas para trabalhar nas empresas. E a renda depende, né, desse processo. Então, geração de renda é um elemento da macroeconomia. A própria forma de utilizar os recursos, né, as matérias-primas, o conhecimento, né, pode ser mais ou menos produtivo. Quanto melhor se utilizam os recursos de produção, aqueles fatores de produção que a gente já viu, tanto melhor é o resultado que se obtém. Quanto melhor o resultado produtivo, mais produtos e serviços a gente tem para vender com o uso daqueles recursos. Se a gente mal utiliza os recursos, desperdiça, menos a gente faz com aqueles recursos. Portanto, menos receita, né, menos lucro para a empresa e menos possibilidade de ela gerar mais emprego, renda e tributos, por exemplo. Tá? Nesse sentido, a macroeconomia ela se importa com o comportamento global da economia. Então, é emprego, é renda, é comércio exterior, né? Inflação, juros, essas coisas. E claro, né? Renda, então, ela vai gerar aquilo que a gente chama de PIB, né? A renda nacional, né? Seja a riqueza que é produzida pelas empresas, a riqueza, né, que é proveniente do consumo das famílias e das pessoas. O somatório de tudo que o país possui, né, acaba sendo o seu PIB. Então, o PIB é um elemento muito importante, é um índice, né, que determina a riqueza do país. É um dos objetivos da macroeconomia, né, gerar essa riqueza através da renda, controlando os níveis de preços. Né? Se os níveis de preços da economia são descontrolados, o que acontece com a capacidade de compra, né, dos indivíduos, das famílias? Reduz, né? Então, tem o mesmo nível, né, de renda estabelecido durante um determinado período, né? Não acompanha a inflação então se aproxima, né, dos ganhos das pessoas, diminui a capacidade de compra, né? Eu tenho um salário de 1.500 por mês. O que eu comprava com esse valor no mês passado não é o mesmo que eu compro esse mês, porque houve um aumento de preços, né? Houve uma inflação. Né? Então, isso vai reduzindo a capacidade de compra. Então, eu preciso controlar na macroeconomia, né, os níveis de preços, através de diversas ações tomadas, né, pelo Ministério da Economia, Copom, todos os mecanismos institucionais para que seja controlado, a fim de manter, né, o nível de renda das famílias e, portanto, a economia aquecida, né? Porque quanto mais renda há disponível para o consumo, mais o comércio vende, o comércio demanda a indústria emprega pessoas, que gera mais renda. Então, é um ciclo positivo, né, na economia, que gera aquele ciclo virtuoso, né, do PIB, da riqueza do país, né? Consumo, consumo, emprego, emprego, renda, renda, consumo. Né? A gente tem um crescimento do PIB exponencial em relação a isso. Claro que a poupança do país também importa, né? A poupança do país significa não a caderneta de poupança, mas as reservas que esse país tem, né, em recursos financeiros, somados os recursos financeiros das famílias, das empresas, enfim. Tá? O investimento total também, que é realizado não só pelo governo, mas pela iniciativa privada também, né? Quantas empresas estão investindo em ampliação, né? Abertura de novas filiais, novas indústrias, novos parques produtivos, novas linhas de produção, novos produtos, o quanto os governos também estão investindo, né, em infraestrutura, saúde, segurança, educação, isso também gera riqueza do país. E claro, aquela relação, né, de emprego e desemprego. Quanto mais pessoas empregadas, tanto melhor, mais riqueza para a economia. Quanto mais desempregados, tanto pior, porque menos receita, menos consumo, menos comércio, menos indústria, menos emprego. Ciclo negativo da economia. Tá? Alguém mandou alguma mensagem no chat? Lari colocou que o som para ela tá baixo, a Brenda aqui para ela tá normal.
Às vezes, para algumas pessoas, o som fica baixo, talvez se está no celular, acontece de, estava com o aplicativo aberto antes, o celular às vezes está com ocupação da memória, dá alguns conflitos aí, não sei muito bem, minha área não é TI, mas dizem que é mais ou menos isso que acontece. Eu acredito, porque minha área é administração, né? Então eu recomendo, quem está com problema no áudio, fecha tudo que estava aberto, até reinicia o celular se necessário, e abre só o Meet, né, para não ter conflito aí de problema de áudio. Ou abre os controles de áudio aí do celular, né, e tenta regular o volume. Não acredito que é um problema isolado, né? Para os demais, acho que está ok o áudio, né? Lari disse que deu certo ali agora. Valeu, Lari. Tranquilo, valeu. Muito bem, então essa é a macroeconomia e os parâmetros que geram a riqueza. E a gente já viu que o PIB, né, esse indicador principal aí que nos indica, né, a riqueza do país. E é uma sigla, né? Ela significa Produto Interno Bruto. Esse Produto Interno Bruto, nós temos ele, o PIB geral, né? Nós temos o PIB nominal, o PIB real e o PIB per capita. A gente vai ver o conceito de cada um deles isoladamente. Mas esse conceito de PIB fica muito claro quando, e até é recomendável que vocês façam isso, né? Deem uma olhadinha quando puderem no site do IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Procurem lá pelo PIB. Vocês vão ver que, em geral, entre os gráficos disponíveis sobre o PIB, né, a gente vai encontrar uma divisão mais ou menos assim, tá? Um gráfico em que nós encontramos, né, a divisão da riqueza nacional do PIB em três grandes áreas, tá? Comércio, indústria e serviços. E alguns gráficos eles acabam dividindo, né? Essa parte do comércio aqui, eles colocam mais uma barra ali, né, para indicar o agronegócio. Mas o agronegócio acaba sendo comércio de commodities, né? Carnes, né, frutas, legumes e cereais, grãos. É comércio, né? Então, para simplificar, a gente coloca entre esses três, mas vocês podem se deparar com um gráfico do PIB com mais uma coluna aqui a respeito do agronegócio, tá? Então, aqui, no nosso país, no Brasil, a característica geralmente é essa. Claro que varia de acordo, né, com crise, não crise, situações, mas em linhas gerais, nós temos uma indústria que gera mais emprego e mais renda, e geralmente os salários da indústria são maiores, né? No comércio, a gente tem salários um pouco menores, né? E uma geração de riqueza também através da venda daquilo que foi produzido na indústria. Né? Então, tem um nível de PIB considerado pelo comércio e um nível de PIB considerado pela indústria. A indústria geralmente gera uma riqueza maior, o comércio gera riqueza, mas um pouco menor em relação à indústria. Menor que esses dois, a área de serviços. Né? Gera emprego, gera renda, mas menos do que a indústria e comércio aqui no Brasil. Serviços são, né, serviços de turismo, entretenimento, saúde, educação, por exemplo. Tá? A gente gasta menos, né, e produz menos na área de serviços no Brasil, porque por isso que é tão baixo assim, né, em relação aos demais. Isso é uma característica geral para países subdesenvolvidos. O Brasil, outros países da América Latina, países africanos, alguns países asiáticos, alguns países do Caribe, né, da América Central. Característica geral, tá? Não significa que vai ser sempre assim, mas é uma característica geral ao longo do tempo para países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos, como é que acontece isso? O PIB se dá de uma forma um pouquinho diferente para países desenvolvidos. Para países desenvolvidos, nós temos serviços, gerando a maior parte da riqueza do país. Tá? Depois nós temos o comércio e indústria mais ou menos parecido com comércio. E a gente vê que nos países desenvolvidos, em geral, a área de serviços é que vai gerar a maior riqueza. Porque, em geral, países desenvolvidos, né, eles têm lá as indústrias deles, são muito fortes, geram bastante emprego, bastante renda, mas grande parte dessas indústrias fortes e grandes já espalharam pelo mundo todo, né, essa indústria. O GM nos Estados Unidos tem lá uma meia dúzia de fábricas, mas pelo mundo quantas fábricas tem, né?
Em cada país aí de diversos continentes vai ter lá 30, 40, 50 fábricas em cada continente. Lá eles têm uma meia dúzia, 10 dentro do país, né? Comércio é muito forte também, né? Mas eles, né, não compram só dentro do país, como eles têm muita renda, eles compram, né, muito de fora. Né? A balança comercial de um país desenvolvido é bem diferente da nossa, né? Eles compram mais do que eles levam para fora. E como a renda nacional é muito alta, eles têm serviços, né? Serviços de turismo, educação, viagens, enfim, é muito forte. Por isso, a área de serviços gera mais emprego, tem um número grande de empresas de serviços, né? Porque isso é muito buscado, né? Países desenvolvidos não fazem turismo só interno, fazem turismo internacional também, isso gera muito, né, muito recurso. Em geral, países desenvolvidos, então, inverte essa lógica que a gente vê em subdesenvolvidos. Tá? Muito bem. Vamos ver aqui as diferenças das classificações do PIB. Então, nosso PIB geral, né, ele representa a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços. Ele é um dos indicadores da nossa macroeconomia. Tá? Ele indica aí a atividade econômica de uma região. Então, eu posso ter o PIB, né, do país, posso ter o PIB do estado e posso ter o PIB do município. Né? Então, ele é medido por região, tá? Então, o PIB do país é o agregado de toda a nação, né? Agora eu posso ter sim, né? Saber como é que está o PIB, a riqueza sendo gerada por cada estado, e a gente tem essas diferenças por regiões. Isso também importa, né? Porque às vezes eu identifico que tal região gera menos riqueza, portanto, né? Lá tem menos renda, menos produção. Eu preciso estimular mais aquela região para que haja um equilíbrio, uma distribuição de renda mais igualitária dentro da nação, tá? Então o PIB tem essa importância também, né? Essa distribuição de renda e a capacidade de produção dentro do país, tá? Esse é o nosso PIB geral. A gente tem dentro do PIB, né, como determinar esse valor, já que ele é dado, né, em valor monetário, em reais, né? Tantos milhões, bilhões, trilhões de reais é a riqueza do país. Mas como é que a gente chega nesse valor? Somando algumas coisas, algumas variáveis determinantes, tá? A primeira delas é o consumo das famílias, determinado pela letra C. Bom dia. Então, a gente vai ver cada determinante, cada variável, elas compõem uma fórmula que somadas vão dar o PIB nacional. Não se preocupe que aqui não vai ter cálculo para a gente entender a lógica, né, de como chega no PIB, tá? O pessoal já está assustado com os cálculos aí. Então, a letra C no PIB é o consumo das famílias. Isso determina uma parte da riqueza do país. O quanto essas famílias, né, consomem produtos vai significar que elas têm mais ou menos recursos disponíveis para comprar, né, bens e serviços. Tá? Dentro do consumo das famílias, a gente tem a renda atual e a expectativa de renda futura, que também importa, né? Saber qual é a tendência do PIB. A gente tem que saber, o PIB hoje é tal valor, né? Para o ano que vem, para o próximo ano, tem tendência de crescimento do PIB. Esse ano é tantos bilhões, no ano que vem vai ser tantos. Tem um crescimento de 1, 2, 3%. Isso é significativo, porque os investidores e o próprio país precisam analisar isso, né? Para ver se cabe, né, ou não, um estímulo maior ou menor dentro da economia. Os investidores, no sentido de, o país vai crescer, então vou investir lá, porque o meu recurso vai ser remunerado nessa taxa de desempenho, crescimento. Nós temos também os determinantes de investimento privado, que é o IP, tá? I e o P minúsculo, que é o investimento privado. O investimento privado, ele ocorre pela expectativa de retorno futuro. Então, se eu tenho uma indústria dentro do país, né, e ela identifica que há uma perspectiva de crescimento futuro, eu vou abrir uma nova linha de produção. Se eu sou um comércio, eu vou abrir uma outra filial, né, vou contratar mais pessoas, vou investir em maquinário para produzir mais, porque se a expectativa de crescimento vai ter mais renda, mais consumo, e eu quero trazer, né, esses recursos para a minha empresa, através das vendas, então obtendo mais receita. Esse investimento privado
é a capacidade que as empresas têm, então, de colocar recursos nos meios produtivos, seja comércio, seja serviços, seja indústria. Tá? A gente tem determinante de gastos do governo, letra G, tá? Então, letra G são os gastos do governo. Na questão dos gastos do governo, a gente tem uma importante comparação em relação à arrecadação tributária, porque ele consegue gastar mais ou menos de acordo com aquilo que está sendo arrecadado tributariamente, através dos impostos. E se a gente for, pelo menos, exemplificar aqui, deixa eu colocar nesse canto, a arrecadação tributária em impostos, tá? Se eu for colocar o nível federal, estadual e municipal, eu tenho pelo menos um exemplo de cada um que vai ficar bem claro. Federal, as empresas e pessoas pagam IR, Imposto de Renda. No estadual, se paga ICMS. E no municipal, por exemplo, ISS ou ISSQN, né? Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, só para citar um exemplo de cada esfera, em que se arrecada impostos e esses impostos são utilizados para os gastos do governo, em cada esfera, né? Então, eu vou investir quanto em educação, segurança e também em estímulo à economia, ao comércio, à indústria daquela região. Depende do quanto se tem em arrecadação. Alguém quer falar, gente? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de fazer? Não? Tá tranquilo por enquanto? Se ninguém tem nada para falar, vamos adiante, então. Depois nós temos o investimento do governo, tá? Que é o IG. O investimento do governo está diretamente ligado também à própria arrecadação tributária, né? Então, quanto que ele vai conseguir, por exemplo, né, até mesmo segurar uma arrecadação, né, para estimular determinado setor, porque eu posso sim, né, por exemplo, em nível de ICMS estadual, reduzir o percentual para um determinado setor da economia, a fim de estimular crescimento, ou seja, investir naquela área, né, o IG. Então, por exemplo, há um impacto significativo da energia elétrica na indústria. Quanto mais alto for, né, o custo em energia elétrica, proporcionalmente, né, quanto mais essa empresa estiver trabalhando em horas de trabalho, mais ela vai pagar nesse custo fixo, que é energia elétrica. Então, se há algum tipo de redução do imposto ICMS para determinado tipo de indústria ou comércio, há um estímulo, um investimento para que essa área da economia cresça mais, se desenvolva. Está valendo mais a pena, né? Está reduzindo o custo fixo naquela área da economia, tá? São coisas possíveis de serem feitas, né? Pelo setor público, por exemplo, tá? Então, quando a gente olha assim, o combustível é outra coisa, né? Toda empresa que produz vai entregar o seu produto. E se ela entrega, ela transporta esse produto. E esse transporte usa combustível. Se esse combustível, né, hoje está R$ 5 o litro, amanhã está 6, amanhã está 7. Isso, o que faz com o custo dessa indústria? Aumenta. Se aumenta o custo, eu tenho menos resultado, menos lucro. Ou repasso para o preço, ou diminui a margem de lucro. Se eu diminuir a margem de lucro, tendência, né, de ter menos lucro, produzir menos, menos produção, menos emprego. Um efeito danoso, economia, menos PIB. Então, na área de combustíveis, né, nós temos uma disparidade, né, de preços, por exemplo, de estado para estado. O Rio Grande do Sul está quase R$ 6 a gasolina, mas lá no Rio de Janeiro está mais de 7. Em São Paulo está em torno de 7, quase 8. Então, isso é mais ou menos estimulante para um setor ou outro da economia nas diferentes regiões do país. Tá? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o ICMS para a gasolina é 34%. Em Santa Catarina,
No Rio de Janeiro é 25%. Então, em São Paulo, a gasolina está 6, no Rio de Janeiro está 7. R$ 1 de diferença de um estado para outro. Né? Isso faz com que as empresas tomem decisões. Né? Eu vou colocar minha empresa em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Ou em Santa Catarina, ou na Bahia, ou no Rio Grande do Sul? Ela vai olhar para isso. Porque é mais estimulante ou não para essa empresa estar num lugar ou no outro. Imagina, a diferença de 10% de ICMS é uma diferença de 10% da minha margem de lucro, no meu resultado. Então, em vez de eu estar no Rio Grande do Sul, eu posso estar na Bahia, por exemplo, como já aconteceu no passado, né? Empresas que eram aqui da região couro calçadista, em São Leopoldo, Novo Hamburgo, né? Na região dos Sinos, saíram daqui e foram para a Bahia, né? ICMS base é 18%, pode ser áreas da economia, mas base é 18%. Lá na Bahia, 14%. 4% em bilhões de investimento, 4% de bilhões, considerável, né? Vale a pena a Grandene estar na Bahia. A indústria pesa isso. Bom, vamos nos mudar para lá, então. Indústrias, por exemplo, né, que eram aqui no Rio Grande do Sul, foram para a Argentina. Então, também tem isso. Não muda só de estado, pode mudar de país, inclusive. Né? Tinha uma grande produção de implementos agrícolas e máquinas agrícolas, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, numa indústria que tinha aqui em Canoas. Eles mantiveram só algumas coisinhas aqui para não desativar e foram para a Argentina há uns 5, 6 anos atrás, né, a maior parte do seu parque industrial. Por quê? Impostos. Por isso se fala tanto, né, em reforma tributária, diminuir o peso do Estado sobre as empresas, né, facilitar a produção, a indústria, o serviço, porque isso causa impacto direto em todos nós. Menos indústria, menos empresa, menos emprego, menos renda, menos PIB, país empobrecido. Então é muito bom para o país ter muita empresa e que essas empresas sejam, né, fortes, ricas e cada vez maiores, porque elas vão gerar mais riqueza, mais emprego e mais receita para o país. Quanto menos empresa, pior. Menos emprego, menos renda, empobrecimento da nação. Então, claro, sempre tem uma conexão, tá? Entre economia e política, como a gente falou lá na nossa primeira aula. Então, a política decide como a economia vai funcionar. Então, os nossos representantes, aqueles nos quais a gente vota, né, e que tomam essas decisões sobre como é que vai funcionar. Os tributos, por exemplo, se a gente vai ter mais estímulo ou não a ter empresas, ou a gente vai ter uma mentalidade, né? Não, tem que botar imposto, cobrar das empresas, enfim, e aí as empresas saindo, vão mudando de estado, vão mudando de país e vai prejudicando a nação. Ou então, a gente coloca como representantes pessoas que pensem, né, ó, interessante, né? Que a gente tenha mais empresas sejam fortes, então a gente reduz tributação, facilita a vida das empresas, dos empresários, porque isso vai gerar riqueza, emprego, renda e enriquecimento da nação. Que é uma grande diferença, né, entre aqueles dois polos que a gente viu também lá na nossa primeira aula, né? Que é economia de mercado e economia planificada. Economia de mercado é uma economia capitalista, economia planificada é uma economia comunista socialista. A economia comunista socialista quer tributar muito, porque esses recursos todos do cidadão e das empresas vêm para mim, o Estado. Depois eu vejo o que eu faço com esses recursos. Desestimula a criação de emprego e renda, porque, né, quanto mais imposto eu cobro das empresas, mais difícil fica, né, para a empresa ter resultado. E ela sai daquele país, né, e o país empobrece. O contrário, a economia de mercado, né, capitalista, quer reduzir os impostos e deixar isso, né, esse dinheiro na mão das pessoas, do cidadão e das empresas. A iniciativa privada, então, vai estimulando assim o consumo, a renda, né, e o enriquecimento da nação. Não é à toa, né, que a gente vê vários exemplos pelo mundo afora aí, né, de economia planificada, que houve um empobrecimento ao longo de décadas desses países que têm essa mentalidade mais de economia planificada, tá? Então, a gente tem que pesar, né, nessa relação política e economia, quem são os nossos representantes no poder legislativo, né, no poder executivo, por exemplo, né, Câmara de Vereadores, Câmara Estadual, né, deputados estaduais, Câmara Federal, né, deputados federais, senadores, né, porque eles são legisladores, eles que criam as leis. As leis fiscais do país, né, são criadas por esses legisladores. Como pensa o deputado, o senador, que nós estamos votando? Ele pensa mais uma economia planificada, do tipo socialista comunista,
ou mais uma economia de mercado, tipo capitalista, liberal? Para mim, cidadão, o que é melhor? Que tenha mais empresas fortes, que gerem mais emprego e renda, receita e riqueza para o país, para que todo mundo, né, viva num país desenvolvido, ou que eles segurem o recurso na mão deles e a gente continue sendo um país subdesenvolvido? Porque eles querem os recursos na mão deles, né? Para eles decidirem o que fazer. Isso chega para nós depois? A gente já está vendo que não, né? Então, tem uma relação, tá? E a gente precisa estar muito atento a isso, tá? Nas decisões que a gente toma, né? Porque economia, né, não é só algo assim distante, né? Não me interessa por economia, né? E a gente vai ser, enfim, governado por quem se interessa. Não me interessa por política, a gente vai ser governado por quem se interessa, né? Então tudo importa, é a nossa vida, né? É a vida do país, é o nosso emprego, é a nossa renda, né? E o futuro das gerações que virão. Um outro determinante, além dos investimentos do governo, nós temos os determinantes das contas externas, tá? Que é essa variável ali, x menos m, tá? São as contas externas. X menos m, entradas, x, m, saídas. Entradas menos as saídas. Em relação de consumo, tá? De bens. Então, nós importamos e exportamos bens e serviços. O X são as entradas. Quando eu compro matéria-prima de um país estrangeiro, tá? Quando eu compro, saem recursos, porque eu estou pagando para esse país estrangeiro. Então, está saindo dinheiro do país, né? Quando eu adquiro, está saindo recurso. Quando eu vendo, está entrando recurso, né? Entra o recurso para o país, né? Então, é importação e exportação. Quando eu importo, vem o produto, sai o recurso. Quando eu exporto, sai o produto, vem o recurso. Então, é entrada menos saída, né? É a exportação, que me traz recursos, menos a importação, né, que me tira recursos, tá? Então, essa é a determinante das contas externas. E esses determinantes, né, são 1, 2, 3, 4, 5. Esses são somados o nosso PIB, tá? Que diz o quanto a gente tem de riqueza no país. Além do PIB geral, nós temos o nominal e o real, né? O PIB nominal, ele considera preços correntes. Então, seria algo do tipo, agora, dezembro, nós vamos determinar o PIB, a riqueza do país. E a gente vai pegar os preços correntes naquele momento. Então, passou todo o ano, né? O preço de tomate, arroz, feijão, gasolina, né? Combustível, né? Tudo, todos os preços da economia foram variando ao longo do ano. E aí chegou lá no final do ano, tudo que foi produzido, tudo que foi feito, tudo que foi gasto, tudo que foi consumido, eu calculo os preços correntes, ou seja, os preços atuais, naquele momento, né, do fechamento. Esse seria o nosso PIB nominal. Ele dá uma ideia, né, da riqueza. Mas para ter algo, uma avaliação mais consistente, nós precisamos utilizar o PIB real. O que faz o PIB real? São os preços constantes, a média, então, né, ao longo de todo o ano, das variações de preço que aconteceram em cada item, produto da economia, né? Tudo aquilo que foi feito, renda, enfim. Esse é o nosso PIB real. Ele é mais consistente, tá? E utilizado para as avaliações do desenvolvimento do país, o PIB real. Então, como a gente falou, o PIB tem uma fórmula, né? Um jeito de calcular. Então, o nosso PIB vai ser a letra C, que é o consumo das famílias, mais o I, investimento privado, mais o G, gastos governamentais, mais o X menos M, que é o volume de exportações menos o volume de importações. Então, nesse X menos M, tem uma relação, né, de consumo. É um bem que está sendo vendido ou um bem que está sendo comprado, um produto ou uma matéria-prima. Tá? Então, essa entrada e saída de recursos acontece em função de uma operação comercial. Tá? Volumes de exportações menos de importações. Então, aqui a gente não está considerando a simples entrada e saída de capitais sem aquisição ou compra de
matérias-primas ou bens. Porque sim, tem entrada e saída de capitais que não tem qualquer tipo, né, de compra relacionada, como investimento em bolsa de valores, por exemplo, né? Entra capital, sai capital, mas não há uma relação de compra e venda de produtos, né? Então não há importação nem exportação. Então, nesse caso, o PIB considera importação e exportação, e não simplesmente entrada e saída de capitais, tá? Esse será o nosso PNB, que é um outro assunto. Muito bem. Disse para vocês que a gente veria a fórmula, o conceito e como se chega nesse valor. Mas não tem cálculo de PIB, né? Então, aqueles que não gostam da matemática aí, fiquem tranquilos, né? Não vai ter isso. Agora vem o PNB. O PIB é o Produto Interno Bruto, o PNB é o Produto Nacional Bruto. Qual é a diferença? O PNB é o nosso PIB menos a receita líquida enviada ao exterior, mais a receita líquida recebida do exterior. E a gente vai pensar, tá, mas lá na importação e exportação não tem isso? Não, lá é uma relação de aquisição de bens e serviços, ou matérias-primas, né? Aqui é simples entrada e saída de recursos, de renda. Então, se eu tenho um investidor internacional que vem aqui comprar ações no Brasil de uma determinada empresa, ele não comprou nenhum bem, nenhuma matéria-prima, mas entrou recurso, tá? Que é a nossa receita líquida recebida do exterior. Agora, se ele vende as ações que ele tem aqui, né, esses recursos saem, mas ele não vendeu nenhuma matéria-prima, nenhum produto, né? É a nossa receita líquida enviada ao exterior, tá? Então, um exemplo disso é, agora uns 5, 6 meses atrás, né, um grupo de seguro de aposentados americanos comprou aqui do Rio Grande do Sul, do Banrisul, algo em torno de 20 a 30% das ações do Banrisul. Então, isso foi uma entrada de dinheiro no país, que é receita recebida do exterior. Não teve comércio, importação e exportação, né? Que é o X menos M. Teve entrada, por isso é o RLRE, receita recebida do exterior. Né? Quando eles venderem essas ações para pagar lá os seus aposentados, né? Fazer recurso, fazer caixa, também não vai ter venda de nenhum produto, nenhum serviço. Eles vão tirar esses recursos, né? Então vai ser uma receita enviada para o exterior. Tá? Então, o mercado de capitais, ações, geralmente acontece esses elementos, tá? O RLEE, o RLRE, entrada ou saída de recursos, independente, né, daquela relação importação e exportação que só acontece quando tem relação comercial, tá? Essa é a grande diferença. Cai na prova, quem sabe, hein? Olha, tem que saber a diferença entre o PIB e o PNB. Pode aparecer na avaliativa? Ó, hashtag fica a dica. Hã? E o PIB per capita? O PIB per capita nada mais é do que toda a riqueza somada, né? O PIB, o C mais o IP mais o G mais o IG mais o X menos M, dividido por N. O que é o N? É o número de pessoas residentes no país. Então, pego toda a riqueza e divido por 210 milhões de brasileiros. Eu tenho o PIB per capita. Ou seja, a riqueza dividida entre cada pessoa no país. Ah, essa riqueza no Brasil dá $300. A gente vê isso nos Estados Unidos, né? Divide toda a riqueza do país pelos números de cidadãos lá dos Estados Unidos, mais ou menos 260 milhões, 250 milhões de habitantes, dá 3 a 5 mil dólares. A gente vê a diferença, né, entre um país subdesenvolvido e um país desenvolvido. Né? A riqueza dividida pelo número de cidadãos, o que dá, né? Se dividisse entre todos, o que dava, tá? Isso faz, então, distinção, né, entre o que é um país desenvolvido e subdesenvolvido também. Claro que tem outros fatores, né, não é só a riqueza do país, né, mas o índice de desenvolvimento humano, né, outros fatores considerados para dizer que um país é desenvolvido ou não. E às vezes a gente pode ter um país rico, mas uma população pobre. Isso acontece muito em ditaduras, né? A gente diz, o país é muito rico. Né? Rico para quem, né? É rico, às vezes, numa desigualdade social, tá? O N é o número de pessoas, de cidadãos.
Tá? Então, eu pego a riqueza do país, o PIB, e divido pelo número de cidadãos, melhor dizendo. Deixa eu apagar o quadro, vocês copiam isso aí, então. ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. É um imposto cobrado pelos municípios, né? Para alguns tipos de serviços, a maior parte, e alguns tipos de comércio. Em geral, né? Como é municipal, cada cidade vai ter a sua tabela, diferente de uma cidade para outra, né? Então, sobre serviços médicos, né? Daqui a pouco Porto Alegre tem um SS para serviço de 1,5%, mas em Canoas ali é 0,5%. Lá em Alvorada é 2%. Então varia de cidade para cidade, né? Muito bem. Para que haja esse controle, né, e geração de riqueza, PIB nacional elevado, a gente tem algumas métricas, né, ou metas de política macroeconômica, tá? Uma meta é nível de emprego. Tem que manter o nível de emprego alto. Lógica do ciclo positivo da economia, né? Nível de emprego alto, mais pessoas com renda, mais consumo, mais comércio, sobe a riqueza gerada pelo comércio. Se o comércio está em expansão, ele vai demandar da indústria, olha, produz mais geladeira, fogão, micro-ondas, porque eu estou vendendo mais celular, cama, guarda-roupa, porque o pessoal está comprando. Então estimula a indústria, né? Então ciclo positivo no nosso PIB. Nível alto de emprego é muito. Agora começa a taxar as indústrias, começa a taxar o comércio, elevar imposto, economia planificada. Eu quero recurso na minha mão, né? Depois eu dou o bolso alguma coisa para vocês. E aí o que vai acontecer com as empresas? Puxa, não vale a pena estar aqui nesse país, vou me mudar. Vou lá para a Argentina, Chile, Paraguai, vou para a China, né? E vai o recurso. Economia planificada nunca é bom para geração de emprego, né? Para gerar emprego é bom reduzir, né, o poder do Estado em cima das pessoas e das empresas. Aí vai gerar mais emprego. Porque se a empresa está pagando menos imposto e ela está vendo que está valendo mais a pena vender, lei de oferta e demanda. Né? A lei de oferta, a visão do produtor. Mais preço, mais eu quero produzir. Mais resultado, mais eu quero produzir. Tem menos imposto, mais ganho eu tenho. Mais ganho eu tenho, mais eu quero produzir. Se mais eu quero produzir, mais máquina eu vou comprar, mais linha de produção eu vou abrir, mais pessoas eu vou contratar. Tá? Alto nível de emprego. A estabilidade dos preços é importante porque, né, eu mantenho o poder de compra das pessoas. Tá? Vamos pegar o exemplo do tomate. Digamos que o preço do tomate está hoje R$ 1,99. Mas agora virou a febre do tomate. Todo mundo quer comprar tomate. Tá lá o pessoal no TikTok, né, fazendo um TikTokzinho com tomate, né? O pessoal tá criando canal sobre tomate no YouTube, a TV tá falando sobre tomate. Todo mundo quer tomate, tomate é saudável, tomate aumenta o tempo de vida das pessoas. A febre do tomate. Todo mundo quer comprar tomate. Alta demanda do tomate. O que acontece com o preço do tomate? Era R$ 1,99 o quilo, foi para R$ 9,99. Subiu bastante. Né? Mais demanda, mais sobe o preço. Inflação de demanda, né? Quando isso acontece com todos os preços da economia, o nosso poder de compra diminui. Tá? Então, claro que se eu tenho lá de R$ 1.000 por mês e o preço do tomate subiu esse tanto, talvez eu compre menos tomate ou não compre mais tomate, vou mudar para outra coisa, porque diminuiu o meu poder de compra. Isso acontece com tomate, arroz, feijão, gasolina e todos os outros produtos da economia, né? Diminui o meu poder aquisitivo, meu poder de compra, o poder de compra das famílias, isso desestimula a economia. Então, por isso é importante ter uma estabilidade nos preços. Tá? O preço do tomate vai variar, mas não de R$ 1,99 para R$ 9,99, né? Daqui a pouco está em 99, daqui a pouco está 2, 2,10, 2,15, 1,98, 1,97, mas tem uma estabilidade, né? Segue uma estabilidade ao longo do tempo, né? E não uma linha de tendência crescente. Eu tenho estabilidade, eu mantenho a capacidade de compra das famílias, né, ao longo do tempo. Isso é importante para controlar a economia, né?
É uma meta da política macroeconômica. A distribuição de renda socialmente justa. Isso é muito importante, né? A disparidade de renda é um problema que leva ao empobrecimento da nação. Tem um economista bem conhecido, um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. Ele fez um estudo naquela época na Itália e ele viu que isso se aplicava também às outras economias pelo mundo, né? Ele disse o seguinte: 80% da riqueza de um país, geralmente, isso países subdesenvolvidos, né, está na mão de 20% das pessoas ou famílias. 20% da riqueza da nação está na mão de 80% das pessoas ou famílias. Ou seja, desigualdade na distribuição de renda. Eu tenho poucas pessoas ou famílias, 20% só, mas que detêm 80% de todo o PIB nacional. Isso aqui serve para países subdesenvolvidos. E apenas 20% da riqueza para a maior parte, 80% da população. Isso gera, em países subdesenvolvidos como o Brasil, né, que no poder judiciário, por exemplo, a gente tem juízes com salários de 100 mil, 120 mil, e na média nacional, né, a gente tem um salário médio abaixo do salário mínimo. Porque a gente, sul, sudeste, tem uma renda boa, mas e os outros, né, regiões do país, né, norte, nordeste, a renda muitas vezes é bem abaixo do salário mínimo, porque eles vivem do Bolsa Família, né, e outras coisas, que é ali, né, menos de R$ 300. Se for fazer a média da nossa renda nacional é menos do salário mínimo. Então, olha a diferença, a disparidade, né, do maior salário lá dos juízes, R$ 120 mil por mês, e uma média de R$ 300 por família pobre. Gritante, país subdesenvolvido, essa é a divisão que acontece na economia. Num país desenvolvido, isso é mais próximo. O juiz assume problema na corte americana, salário, $30 mil. Salário mínimo nacional, média nacional americana, é de $3 a 5 mil. Olha a diferença, muito menor. E é um país desenvolvido. Quanto menor for, né, essa diferença na distribuição de renda, mais enriquecido é o país, porque a gente vai ter um maior número de pessoas e famílias com um percentual maior de renda para consumo. E geralmente, poucas famílias, poucas pessoas que têm a maior riqueza, né, vão consumir, né, vão viajar para o exterior, né, nem vão consumir no país, né, vão vir morando mais fora do que no próprio país. Né? E essa é uma distribuição desigual que afeta a riqueza do país. Né? Crescimento econômico constante, né, para que, se houver uma distribuição igual, haja um aumento da renda nacional, das pessoas e das famílias. Isso aqui acontece como? Economia de mercado, economia liberal. Isso aqui não acontece numa economia planificada, né, tipo socialista. Uma economia planificada tipo socialista, isso aqui não acontece, e acontece muito disso aqui. Porque vai ficar na mão dos poderosos, né, 80% da riqueza. E o povo fica pobre, na miséria. Eu te dou bolsa isso, bolsa aquilo, né? E tu fica naquele nível de pobreza. Eu mantenho o meu poder, a minha riqueza, durante gerações na minha família, desse jeito. Os 20% mais ricos se perpetuam no poder. Né? Então, sim, tem uma relação entre política e economia, né? Indiscutível. Né? E que, numa democracia, graças a Deus, a gente tem o poder do voto, né? E a gente tem que mudar essa lógica. Né? A gente não pode, é claro, deixar se convencer de que, né, pessoas que pensam diferente não querem essas metas, né, e querem manter essa diferença, quando chegarem ao poder vão mudar as coisas para o povo, né? Ele quer o poder, ele quer a riqueza, quer manter a taxação nas empresas, taxação no povo, né? Quer, né, toda a riqueza e todo o poder para si, né? Política e economia são diretamente ligados.
Tem que mudar essa mentalidade, né? E isso só acontece através da relação do voto, que vai fazer com que os nossos representantes façam coisas que ajudem, né, a família, o povo a crescer e se desenvolver. Não tem outro jeito. Se a gente não gosta de economia, se a gente não gosta de política, pelo menos a gente tem que entender, para não ser dominado por quem gosta e entende, né? Porque muitas vezes quem gosta e entende, né, pode não estar fazendo o que é melhor para o cidadão, para as nossas famílias, né, para o povo. Inclusive na graduação, né, não tem disciplina só de economia, tem uma disciplina chamada Política e Economia Brasileira, justamente por causa dessa conexão, né, existente os dois. Então, certeza que vocês estão gostando muito de economia, vão fazer a faculdade de administração ou de economia depois, né, estudar toda essa relação de uma forma mais aprofundada, que é muito legal, muito interessante, melhor que Netflix, não é verdade? Estou vendo a empolgação de vocês aí, as caras de sono, né? Instrumentos da política macroeconômica para controlar, né, esses fatores e atingir essas metas, tá? Política fiscal, então se refere à arrecadação de tributos e o controle, né, de como esses tributos estão sendo arrecadados. É claro que numa política fiscal de uma economia de mercado, né, a gente precisa de uma reforma tributária que diminua, né, a sofrência das empresas, né, em relação ao tanto de imposto que essas empresas pagam. 60%, 70%, 80% de imposto. Sobra pouco, né, para a empresa reinvestir ou para ter a sua margem de lucro. Quanto menos força arrecadatória existe sobre as empresas, mais recursos estão na mão delas para investir, crescer, gerar emprego, gerar renda. Por isso, tão importante reforma tributária, né? Isso causa esse impacto, né? E a gente está vendo essa, né? Na mídia, talvez vocês tenham visto isso, né? Nas redes sociais, falando, a reforma tributária está para ser debatida, né? Lá na Câmara dos Deputados, já foi aprovada no Senado, vai ser debatida e reformulada lá na Câmara dos Deputados. Precisa acontecer, né? Senão, a gente tem esse recrudescimento na geração do emprego e renda, né? A gente precisa melhorar essa situação. Então, claro que não é só essa, né? Tem essa reforma tributária, tem uma reforma administrativa, uma reforma política. Essas todas são importantes. E elas ficaram pendentes desde 1994, quando surgiu o Plano Real. Já faz praticamente 30 anos. Houve uma estabilização da inflação naquela época. Antes disso, a gente tinha inflação de quase 2.000% ao ano. Houve uma estabilização da inflação. Mas para o país deixar de ser subdesenvolvido, né, e atingir aquelas metas da política macroeconômica, tinha que ter feito reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, e não foi feito. Desestatização, que é um trava-língua, né? A gente tenta falar e dá uma travada, mas a desestatização é tirar do peso de municípios, estados e União, né, as estatais. Tem um monte de gente empregada, né, e um monte de gasto que não é, né, producente para o Estado ter. O Estado tem que investir em saúde, segurança, educação. Não tem que ter empresa. Empresa é para iniciativa privada. E aí que faz o quê? Estados como o Rio Grande do Sul e alguns outros, né, tenham 90% da sua arrecadação para pagar a folha de pagamento, porque fez muito concurso. Coisa boa fazer concurso, né? Botar as pessoas, né, concursadas a receber do Estado, garante voto, perpetuação no poder, né? Agrada as pessoas, mas o que acontece com o Estado? Está quebrado faz anos, né? Quais empresas estão vindo para cá? Qual o investimento que tem aqui? Muito pouco, né? Por quê? Uma medida de economia planificada, estatização. O Brasil tinha que ter feito, né, e fez algumas desestatizações, né, naquele período do Plano Real, mas não evoluiu tanto quanto. Tem muita coisa, tem mais de 300 estatais no país, né, e aí é uma luta para quando precisa desestatizar, né, vender alguma coisa que é do Estado, tipo Correios, olha a briga, né, para vender, né, e o gasto que se tem, e o desvio de recursos que se tem nessas estatais, põe na mão da iniciativa privada, isso aí vai mudar, né. Muitas coisas melhoraram em nível de serviço e de emprego, inclusive, quando foi para a iniciativa privada.
Tá? Se a gente for pensar na telefonia, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha a CRM, né? Era uma empresa só, né? Vendia caríssimo a linha telefônica, né? E atendia poucas cidades. Quando foi privatizado, foi o boom da telefonia do país, né? Tem telefone em tudo que é lugar, né? Tem torre de celular pelo interior, pelo litoral, por tudo que é lugar aí. Quantas pessoas foram empregadas? Né? Muito mais do que tinha antes. Então, a privatização ajuda muito, né? O nível de serviço, o nível de empregos e a riqueza do país. E aquele recurso que era gasto numa estatal, né, agora pode ser utilizado em saúde, segurança, educação e outras coisas que são próprias para o Estado fazer. Né? Então, vai ver se país desenvolvido tem estatal. Vai ver se tem o SA e Petrobras lá nos Estados Unidos. Não tem. Na Alemanha, não tem. Japão, não tem. É tudo iniciativa privada. Por quê? Isso estimula e faz a economia crescer. Né? E é uma lógica que a gente está tentando se livrar há muito tempo e já deveria ter acontecido naquela década, lá do Plano Real, 1994. Talvez alguns de vocês nem eram nascidos ainda. Né? A grande maioria. Né? Tenho certeza. Política monetária também é muito importante, né? Que é a proteção à moeda, né? Tem que ter uma política, né, monetária para garantir a força da moeda nacional, garantir, né, os títulos públicos, né, que vão ser pagos pelo governo. A política cambial e comercial, né, que trata da taxa de câmbio, que é tão importante, né? Então, R$ 1, né, vale tantos dólares, ou tantos dólares valem R$ 1. Essa relação é importante, porque tem balança comercial, não tem? Tem entrada e saída de recursos, compra e venda de bens, importação e exportação. Se o dólar estiver R$ 7, né, e eu vou comprar uma matéria-prima do exterior, né, eu tenho um custo. Se eu vou comprar essa mesma matéria-prima do exterior, né, e o dólar está R$ 5, tem uma diferença de R$ 2 na aquisição daquela mesma quantidade de matéria-prima. Tem uma diferença de custo significativa. Né? E o governo, né, procura ter política cambial para estabelecer um nível mais ou menos aceitável, né, para a nossa economia e para as nossas empresas. Tá? Então, digamos, o dólar hoje está 5,30. Amanhã sobe para R$ 7. Extremamente problemático para as indústrias, principalmente aquelas que importam matéria-prima. O que o governo faz para tentar controlar isso? Né? Ele vende as suas reservas em moeda estrangeira, a reserva cambial. Então, o Brasil tem reservas lá de alguns bilhões, trilhões de dólares. O que ele faz? Ele faz leilão. É uma política cambial. O dólar que eu tenho nas reservas do país, eu vou lá e ofereço a 4,80. As pessoas começam a comprar dólar a 4,80, né? E esse dólar que estava 7 cai um pouquinho mais, né? Em vez de estar ali 7, vai ficar 5,40, por exemplo. Então ele vai buscando, nessa medida, tentar regular essa flutuação para manter dentro de níveis aceitáveis. Tá? Essa é uma política cambial. Temos política de renda também, né? Que não significa somente, né, uma atualização anual, né, do salário mínimo. Pelo contrário, né, a política de renda ela também tem relação com o controle inflacionário, o valor das contas do governo, né? Porque se eu controlo a inflação, no ritmo do aumento, né, da renda nacional, eu aumento o poder aquisitivo. Então, se eu tenho um salário lá de R$ 1.200, tá? E eu controlo a inflação, né, e a cesta básica, por exemplo, esteja R$ 300. Nesse momento, os R$ 300 têm um impacto nos meus 1.200 que eu recebo. Mas, se eu não tenho, né, esse controle, e essa cesta básica vai para 450, aumentou o impacto na minha renda, diminuiu a minha capacidade de compra, né? Se eu controlo isso, eu controlo a renda nacional, né? Então não vai para 450, né? Eu estou fazendo um controle inflacionário, né? E eu vou manter o nível de renda, porque esse valor da cesta básica se mantém ao longo do tempo. Então eu mantenho, né, a relação de poder aquisitivo. Se o salário aumentar para o próximo ano para 1.300, por exemplo, aumentou o poder aquisitivo na diferença. Né? Isso é uma política de renda. Controlar a inflação, manter o salário nacional e aumentar o salário nacional. Eu vou aumentando a capacidade de compra.
se a cesta básica, né, o nível de preços, ele aumenta na proporção maior do que o aumento do salário nacional, eu tenho, né, um efeito de renda negativo, diminui o poder de compra. Tá? Isso é uma política de renda. Falamos de 2 fatores, mas tem outros elementos que podem influenciar nisso, né? O próprio câmbio, né, preço dos combustíveis, preço, né, controlados na economia, né? Tá? Posso apagar? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Sim. Porque os descontos, né, eles são sobre o salário bruto, né? Então, se o teu salário aumentar, calcula o salário bruto e depois aplica os descontos. Então, o valor descontado para o Vale Transporte, por exemplo, é 6% por lei, né? Ou que for menor. Se o 6% for maior, né, do que o valor dos vales transportes, eles te descontam o valor do vale. Mas, vamos pegar o exemplo do 6%. Se o teu salário é 1.500 e tu desconta 6% de vale transporte, quando o teu salário for para 2.000, 6% de 2.000 é mais, né? Por isso, aumenta numa proporção também os descontos, né? Imposto de renda, INSS, né? Tende a aumentar também. Inclusive, o INSS, né? Ele tem uma progressão, uma tabela, né? Quanto mais tu ganha, mais aumenta o percentual que é descontado, né? 7,5, 9, 11 e assim por diante. Imposto de renda é a mesma coisa também. Quando tu progride a tua renda, né? Imposto de renda também vai aumentando proporcionalmente, né? Não necessariamente, né? Porque vai chegar um momento, né, em que esses aumentos progressivos, né, vão ser tão maiores do que os descontos que tu vai estar sendo realizado, né? Senão, do contrário, nunca aumentaria o salário porque tem desconto em folha de pagamento, né? Então, para quem ganha mais, o desconto tem menos impacto, né? Para quem ganha 20 mil reais, né, ser descontado, ou nem vai ser descontado porque não vai usar vale transporte, por exemplo, né? Então, o imposto de renda sobre quem paga, né, 20 mil reais, vai sobrar quanto para ele, né? 18 mil, 17 mil? Então, o impacto é menor nesse sentido, né? Agora, para quem ganha 5 mil, né, vai descontar imposto de renda, o impacto é maior, né? Porque qualquer 300, 400 reais de desconto, né, no montante tem uma diferença grande. Então, por isso, essa relação, né, de consumo, né, e o custo é tão importante. O exemplo é a renda nacional brasileira e a renda nacional americana, os preços americanos e os preços brasileiros. Porque se eu tenho uma renda média no Brasil de $300 e vou no McDonald's e compro lá, né, um Mac qualquer coisa com batata e refri, vou pagar $7. Para quem ganha uma média nacional de R$ 300, isso tem um impacto. Mas lá nos Estados Unidos a média de renda é de 3 mil a 5 mil dólares, né? Então, para quem ganha 5 mil dólares, vai no McDonald's e paga $7, olha a diferença. O preço é o mesmo, mas qual é o impacto na renda, na capacidade de pagamento? Bem diferente, né? Então, esses parâmetros são importantes, dizem, né, da riqueza do país, da nação e da capacidade de aquisição das pessoas. Quanto maior for a renda, menos impacto tem, né? O custo das coisas, né? E os impostos. Incomoda, né? Mas menos impacto que quem ganha menos. Tá? Isso serve para tudo, para os descontos de folha de pagamento, né? Para outros custos, para aquisição, compra, consumo. Tá? Sempre que a gente ganha mais, menos impacto aquilo vai nos causar. Tá? E claro, né? Uma forma de aumentar a capacidade de aquisição seria diminuir impostos ou descontos, né? Se eu diminuo os impostos das empresas ou o desconto da folha de pagamento das pessoas, sobra mais dinheiro para comércio e compra. Então, se na minha folha de pagamento, por exemplo, né, eu pago de imposto de renda 27,5%, se há uma atualização da tabela de imposto de renda, numa reforma tributária, né, e agora eu vou pagar 10%. Qual a diferença? 17,5%. O que eu faço com 17,5% a mais na minha renda que agora, né,
reduziu por causa da reforma tributária? Vou consumir mais, né? Vou ir mais vezes no cinema, vou viajar, vou comprar mais coisas no supermercado, vou comprar, né, alguma coisa, algum bem numa loja varejista, né? Roupas, calçados, né? Eletroeletrônicos. Né? Isso vai gerar o quê? Necessidade desse comércio vender mais. Se ele vende mais, vai demandar mais da indústria e gera mais emprego, ciclo positivo da economia, né? Então, por isso, de novo, política e economia, né? Quem vai debater lá a reforma tributária? As pessoas que a gente elegeu, né? Senadores, deputados. Né? Como é que a gente quer que essa reforma tributária aconteça? Eles aumentem os tributos, que eles diminuam os tributos. Aí vai ter quem faça o discurso, não, aumenta o tributo, porque aí vai ter mais dinheiro para fazer Bolsa Família. Por favor, né? Vamos dar mais R$ 300 para cada um, né? Não é isso que a gente quer, né? A gente quer o povo livre, trabalhando e, né, enriquecendo de verdade, né? Não vivendo de, né, sobras que eles vão dando para... Então, investe em educação, faz a pessoa, né, crescer de verdade, estudar, ter um bom emprego, né, ter um bom salário, né, ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais, né, e se sustentar de verdade, né, sustentar essa família de verdade, né, não viver na pobreza, né, por gerações, né, que às vezes acontece, né. Uma família que vive de Bolsa Família tem uma tendência de continuar vivendo de Bolsa Família geração após geração, na grande maioria. Muitos conseguem se livrar disso, né? Mas é uma lógica que não funciona muito bem. Né? O contrário, sim, é verdadeiro, né? Vamos investir de verdade nesse povo, né? Vamos fazer, né, estudar, vamos fazer evoluir, vamos gerar emprego, renda. Então, economia de mercado, né? Não economia planificada, que é aumentar imposto e ficar dando benefício. Isso não é bom. Né? A longo prazo, não é bom. A curto prazo, tem que socorrer quem está sofrendo, é claro, né? Mas tem que achar um jeito, né, de mudar essa lógica. Então, estou atendendo agora quem está sofrendo, quem está necessitando, mas vou investir em outras coisas para tirar, né, essa lógica e mudar, né, a forma do país pensar. A nossa estrutura macroeconômica. Igor, levantou a mão, pode falar, Igor. Ô, senhor, tá, e essas coisas desse juro simples e composto é uma coisa que é só para ti ou tem a ver com PIB essas coisas? Juros simples e composto são juros praticados, né, na economia por quem empresta recurso financeiro, né, tipo bancos, financeiras, né, ou retorna para quem investe, né, os juros compostos, juros simples, é um retorno que é dado para quem está fazendo algum tipo de investimento, né. E sim, com certeza tem um impacto na economia, né. Nossos juros, em geral, né, a taxa Selic é usada para controlar a inflação, é uma medida, né, que os governos se utilizam para evitar que os preços subam descontroladamente. Né? Então, fica mais caro obter recurso, né, obter dinheiro para gastar, e eu dou uma controlada na inflação. Não é o melhor, né, mecanismo para controle inflacionário, com certeza, né, porque aí eu vou estar impedindo ou desestimulando a produção, né, quando eu aumento os juros. Então, o empresário vai buscar dinheiro emprestado para manter a sua produção, ampliar a sua produção, esse empréstimo ficou mais caro, porque os juros aumentou. Né? E esses juros simples ou compostos, né, são importantes e a gente estuda eles, né, aqui no curso, na nossa disciplina, por exemplo, de matemática financeira, né, quem vai fazer administração lá no segundo ciclo, vai fazer matemática financeira, vai estudar lá o juros simples e composto, né, vai fazer contabilidade, também vai ter isso no seu curso, né, mas tem essa relação sim, tá, Igor? Encarece o recurso que é tomado emprestado pelas empresas para aumentar o seu processo produtivo ou para o consumo das famílias, né? Impede um maior consumo, regula um pouco a inflação, retém os preços, mas desestimula a economia. Certo, Igor? Tá, ok. Mas é uma coisa que é mais é para ti, né? Porque, tipo, tu Não, para empresta toda a pro branco. economia. Os juros impactam toda a economia. Empresas, pessoas, famílias, tudo. Inclusive a própria dívida do governo, né? Tá? Quanto mais Entendi, juros, entendi. mais caro fica o dinheiro. Quanto menos juros, mais barato fica o dinheiro. Os juros é o aluguel do dinheiro que é pegado emprestado. Imagina um financiamento, né? Eu vou fazer um financiamento da casa. Eu vou no banco. Os juros é 8,5%. Peguei 100 mil. 8,5% de 100 mil é uma coisa. Agora os juros aumentou. Foi para 12%. A casa é 100 mil. 12% de 100 mil já é outro valor.
Então, encarece, né? Impacta o indivíduo, mas impacta também o governo, impacta as empresas, porque elas também vão pagar juros mais caros para comprar matéria-prima, para fazer financiamentos, tomar dinheiro emprestado. Então, afeta toda a economia, tá, Igor? Não é só para mim, no caso, o indivíduo, né? Mas para todos que precisam de capital, de recursos. Tá, Igor? Tá, ok, valeu, senhor. Valeu. Então, gente, nossa estudo de mercado, ela se divide em mercado de bens e serviços, mercado de trabalho, mercado monetário, de títulos e de divisas, tá? É sempre uma relação de oferta e demanda, que faz com que esses mercados evoluam ou não evoluam, né? Em relação ao preço e à quantidade produzida ou a quantidade ofertada. Mercado de bens e serviços, a gente sabe que, né, pela lei de oferta e de demanda, naquela relação da visão do consumidor e a visão do produtor, que quando o preço desce, a vontade de comprar é maior, né? A demanda aumenta. Quando o preço sobe, a vontade de vender é maior, a produção aumenta. Então tem que ter um ponto de equilíbrio que fique, né, positivo para quem compra e positivo para quem produz, né? Sempre, né, tentando aumentar ali a produção e geração de emprego e tentando aumentar também o nível de renda das pessoas. O mercado de trabalho também é uma relação de oferta e demanda. Quanto mais pessoas eu tenho no mercado de trabalho procurando emprego, né, e menos oferta de trabalho, claro que os níveis de salários ficam menores, a negociação de benefícios, né, também não fica boa, né, para quem está buscando uma oportunidade de trabalho. Quando isso se inverte, né, eu tenho mais demanda de trabalhadores, né, e menos pessoas procurando, a relação geralmente melhora em nível de salários, né, os salários aumentam, né, eu consigo negociar melhores salários, melhores benefícios, tá? Mercado monetário, oferta e demanda de moeda, mesma coisa, tá? Quando sai dólar do país, o que acontece com o valor do dólar, né? Aumenta. Ou seja, tem menos, né? Aumenta a demanda, ou se mantém a demanda por menos quantidade, né, de moeda. Então, isso é uma coisa que faz, né, o aumento ou a redução do câmbio no país, entrada e saída de capitais, de moeda estrangeira, né? Mercado de títulos, oferta e demanda, né? Então, quanto mais, né, houver uma demanda por títulos, a tendência é que esses títulos mais demandados vão pagar uma taxa menor, né, de retorno. Por exemplo, títulos do Tesouro Nacional, né? Então, tem muita demanda, muita procura, né? Pode diminuir ali a taxa de retorno, né? Então, o título do Tesouro Nacional, dependendo do título, pago 5 mais IPCA, 5% mais IPCA. Mas agora, né, tem menos procura e o governo precisa dos recursos para fazer investimento no país. Então ele promete um título a 10, 12% ao ano, mais IPCA. Então muda a lógica, a oferta e demanda também, em relação aos títulos, tá? O mercado de divisas aí também oferta e demanda, né? São diversas divisas aí que o país tem, né? Mercado de ações, CDB, RDB, LCI, LCA, né? Crédito imobiliário, enfim, que são outros tipos de divisas, né? Que atrai capital, né? Ou que expulsa capital. A inflação. Perguntando para vocês, vocês já ouviram falar muito disso, né? Com certeza. A inflação é uma coisa boa ou ruim? É bom ou ruim? Ruim? Bom? Ruim? Sempre depende, né? Sempre depende. Porque se eu tenho uma inflação controlada, significa que eu tenho preços crescentes, mas está controlado. Tem preços crescentes e a renda nacional pode ser crescente, superando a inflação. Então tem um aumento na renda, mas ela é crescente o suficiente para estimular a produção. Porque quando o preço aumenta, o que, que o produtor faz? Aumenta a produção. Então tem uma economia crescendo com acréscimo de renda. Tem uma economia saudável. Então, a inflação alta depende quanto alta ela está. Ela está mais alta do que o nível de crescimento da renda, aí será ruim. Se eu tenho uma inflação que é disparada, né, e o nível de renda decrescente, péssimo, não vai ter consumo, vai estrangular a economia. Agora, se tem uma pequena inflação, né, acontecendo ano após ano, estimulando a produção e a renda está aumentando numa proporção maior, a economia está crescendo. Né? Então, a inflação ela precisa ser controlada. Esse é o ponto. Tá? Ela não pode ser, né, extrapolar, né, a meta, nem ficar abaixo da meta.
porque os dois extremos vão ser ruins. Por isso que a gente ouve falar bastante o seguinte, vocês devem ter ouvido já isso, para a inflação. Centro da meta. Aí a gente vai falar assim, o centro da meta para a inflação esse ano é 4,5%. Se tem um centro da meta, tem um topo, né, e tem um valor inferior, que é o top-down, né? Então, se a meta é 4,5, o topo da meta fica lá em mais 2 pontos percentuais, por exemplo, 6,5%, e o inferior, nível inferior, o down, né, fica em 2,5%, menos 2 pontos percentuais, sendo que o centro da meta é 4,5. Então, o ideal é 4,5, porque significa que, pelos cálculos, o nível de renda vai crescer numa proporção maior do que a inflação de 4,5. Então, a economia está crescendo, inflação controlada, os preços estimulando a produção, mas o ganho nacional... O topo significa que isso empata, né? O crescimento vai ser baixo ou nulo. O topo inferior, né? Os 2,5 significa o quê? Há um desestímulo da produção, né? O preço não está valendo a pena produzir, aumentar essa produção. Inclusive, deflação significa que a economia congelou. Não vale a pena produzir. O preço não sobe, o preço está diminuindo, deflação. Há um desestímulo à produção. Por isso, a gente tem que ter o controle, né, em valores máximos e mínimos da inflação. Porque se o preço não sobe, o produtor não quer produzir. Se o preço desce, o produtor não quer produzir. Né? Então, a gente precisa ter um estímulo à produção e, ao mesmo tempo, garantir, né, a renda nacional em níveis crescentes superiores ao nível da inflação. A inflação é boa. Se tiver fora dessas faixas, nós vamos ter problema na economia. Tá? Ou desestímulo, né, com a inflação abaixo da meta, né, ou, né, um empobrecimento da nação com a inflação acima da meta. Né? O centro da meta é sempre o valor ótimo de inflação para aquela economia. Cada país vai ter, né, o seu centro e o top-down para a sua economia, para a sua realidade, né, nível de renda e todos os outros fatores que envolvem. Tá? Muito bem. Foi um exemplo, tá? Não lembro exatamente agora qual é o nosso centro da meta, mas geralmente é por aqui no Brasil, né? Em torno de 4,5%, 3,5%, 4%, 4,5%. Tá? Tem que dar uma pesquisada e ver como é que está esse ano aí. Bom, então, a inflação são os movimentos inflacionários. Tá? É a variação dos preços da economia ao longo do tempo, ao longo de um determinado período. Tá? Então, cesta básica, por exemplo, né? Cesta básica é R$300, é 310, é 290, está variando o preço. Essa variação a gente chama de inflação, a variação dos preços ao longo do tempo. Tá? Então, como a gente viu, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Tá? Boa quando está dentro do centro da meta. Ruim quando ela extrapola o topo, né? Ou fica abaixo da meta inferior. Tá? Não se preocupem, gente. Vejo que alguns estão copiando, né? Mas esses slides e o vídeo também depois vai estar lá no Classroom para vocês, tá? Se não der tempo de copiar tudo, tá? Vai estar lá. Ajuda, né? Ajuda a entender. Nós temos alguns tipos de inflação. A inflação de demanda, que é essa que a gente tem falado, né? Então, aumentou a procura, vai aumentar o preço. Diminuiu a procura, vai diminuir o preço. Isso é inflação de demanda, né? Então, teve um problema na lavoura do tomate. Hoje nós estamos pelo tomate. Teve um problema na lavoura do tomate. Teve um temporal aí no estado, no Rio Grande do Sul, destruiu as lavouras de tomate. Então, a lavoura seria lá uma safra de tantas toneladas de tomate e reduziu pela metade. O que vai acontecer? Mantém a procura, diminui a oferta. Inflação de demanda, vai subir o preço do tomate, tem menos tomate do que deveria ter. Né? Então, mantém o nível de compra, né, com menos quantidade ofertada. Vai subir o preço do tomate. Isso acontece com tudo, né? Arroz, feijão, tudo. Se acontece um problema na lavoura, diminui a oferta, a demanda continua, aumenta o preço. Tá? Inflação de demanda. Mas a gente tem a inflação de custos também. Tá? Então, ela ocorre em relação ao aumento do custo de produção. E a gente já viu, né, que o custo... Lembrem da fórmula do custo total, né? Custo total é igual ao custo fixo total mais o custo variável total. Qualquer coisa
dentro do fixo ou dentro do variável que aumenta o custo da empresa, faz com que ela, eventualmente, a maior parte das vezes, repasse esse custo para o preço final. Então, custo fixo, luz, energia elétrica. Aumentou a energia elétrica, a conta da empresa era lá, né, 10 mil reais, foi para 20 mil reais. Aumentou o custo dela, aumentou o custo total. Se ela não repassar esse aumento para o preço, diminui a margem de lucro dela. Pode ser que a empresa já tenha uma margem de lucro muito estreita e ela vai ter que repassar isso para o preço. Algumas empresas absorvem uma parte, né, disso, né, não repassam no primeiro momento, mas ao longo do tempo, né, os aumentos são sucessivos, ela vai repassar para o preço automaticamente. Isso chama inflação de custo, que é o repasse dos aumentos do custo de produção para o preço final. O empresário, o comerciante, industrial pode segurar um pouco, mas não por muito tempo, né? Às vezes ele segura um pouco para competir melhor com o seu concorrente no mercado. Então, eu tenho um pouquinho mais de reservas na minha empresa. Aumentou os custos, eu seguro um pouco o repasse no preço. Se o meu concorrente não consegue segurar, ele vai aumentar o preço dele, eu vou conseguir segurar por mais um mês, dois, né, esse repasse. Isso vai trazer para mim uma base de clientes maior. Isso é uma estratégia, mas eu vou diminuir a minha margem, porque eu tenho reserva para fazer isso. Mas em algum momento eu vou repassar para o preço. Eu estou fazendo isso para trazer mais clientes para a minha base, já que o meu concorrente não conseguiu fazer isso. Então, empresas que estão economicamente mais saudáveis, entre aspas, aí, vão matando a concorrência que tem problemas financeiros. Né? Então, são estratégias de gestão, né, em função de um problema inflacionário que pode acontecer no aumento do custo de produção. Mas sim, vai existir inflação de custo em algum momento, tá? Em função do aumento dos preços das matérias-primas, por exemplo. Alguns efeitos da inflação. A redução do poder aquisitivo das famílias, pela lógica que a gente viu, né? A renda se mantém, os preços aumentam, reduz o poder aquisitivo. Eu compro menos do que eu comprava antes. Quando os preços diminuem, aumenta a minha capacidade de aquisição, né? Então, é uma forma de controlar, né? O aumento da renda nacional é controlar os preços, não só pelo aumento dos salários, né? Mas um efeito negativo é reduzir o poder aquisitivo. Sempre que, claro, o ganho na renda é menor que a inflação, tá? Diminui o poder aquisitivo. O balanço de pagamentos da economia tende a ficar desequilibrado, né? Porque se aumento os preços, né, e eu tenho que pagar, né, provavelmente vou pagar mais caro, né? Então, se o governo, né, fez compras, né, e houve um aumento de preços, ele vai pagar mais caro nessas compras, né? Em geral, faz contratos, né, para fazer essas compras. Exemplo agora com a pandemia, né? Compra de máscara, de respirador, compra de vacina, né? Se aumentaram os preços, né, o balanço de pagamentos tende a ficar negativo, porque eu vou gastar muito mais do que eu gastaria antes, porque os preços aumentaram. Então, a inflação, né, também leva um desequilíbrio na balança de pagamentos. O estímulo às importações. Bom, se está mais caro comprar aqui, eu vou importar de fora, vou trazer matéria-prima de fora. Vou ter uma empresa que produz camisetas aqui. Em vez de eu comprar tecido, né, de uma indústria, de uma tecelagem brasileira aqui, bom, aumentou os preços dele lá, bom, tá valendo mais a pena comprar da China do que comprar do cara aqui, né, de Alvorada ali que tem uma tecelagem. O que vai acontecer com isso? É ruim para a economia. Por quê? O cara da tecelagem que empregava a gente lá, daqui a pouco vai produzir menos, vai ter que demitir, daqui a pouco vai fechar a tecelagem dele, né? E é ruim para a nossa economia, quando perde emprego e fecha a empresa, né? Então a inflação precisa ser controlada para não ter esse estímulo às importações excessivo, né? E, claro, impacto nas finanças públicas do governo. Se eu vou pagar contratos em dólar, né? Assim como a gente, né, sofre o impacto de uma compra que a gente faz em dólar, o governo da mesma forma. Então, se eu tive um problema, né, no país aqui, na lavoura de trigo, o país vai ter que comprar trigo, né, da Argentina ou de outro país, né, para fazer sua reserva de grãos e tal. Então, se o dólar subiu, eu compraria lá 10 toneladas de trigo, né, a
né, sei lá, 20, 30 reais, né, a saca, quando subir o dólar eu vou pagar 60 reais, ou vou pagar 40 reais, ou seja, vou pagar mais, vou tirar mais dinheiro, vou ter mais gasto. Então, impacto nas finanças públicas do governo. Para tudo, né? A Petrobras tem que trazer petróleo de fora também, né? Em muitas ocasiões. Se o barril do petróleo, né, tá $30 e vai para 60, também tem impacto nas finanças públicas do governo. Então, a inflação, né, seja inflação interna ou inflação externa, ela causa impacto nas contas do governo, tá? Prometo que já já nós vamos fazer um intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer 15 minutos de intervalo, depois chamada, depois exercício. Só vamos fechar o conteúdo. Estamos quase lá. Aí nós temos a chamada curva Phillips. Essa curva nos indica aquele equilíbrio necessário entre a inflação e o emprego, ou melhor dizendo, a taxa de desemprego, né? A gente já viu que tem um nível, né, superior e um nível inferior e um centro de inflação que estimula a produção e que mantém o nível de renda, né? Mas todos os extremos, né, vão ser bem ruins. Ou a inflação vai explodir, ou a gente vai ter muito desemprego. Isso que nos mostra a curva de Phillips aqui. Vejam que um eixo é a taxa de inflação, que é o eixo vertical, e o eixo horizontal é a taxa de desemprego. Quando a inflação é muito alta, ou melhor dizendo, quando a inflação tende a subir, melhor dizendo, a taxa de desemprego tende a diminuir. Ou seja, tem um nível de inflação, né, que é necessário para diminuir o desemprego. Tem que estar dentro do aceitável, né? Quando a inflação diminui, tende a aumentar a taxa de desemprego, porque desestimula a produção, né? Se estiver abaixo da meta inferior, né, vai gerar desemprego. Porque não há estímulo à produção, né? Diminui o preço, lei de oferta, diminui o preço, o produtor quer produzir menos, né? Segurar a produção, tá? Então a curva de Phillips é exatamente isso. E daí que vem, né, essa lógica de ter um centro ideal de inflação e não extrapolar os limites, né? Nem explodir a inflação, nem levar ao desemprego, né? E essa chamada curva de Phillips. Sempre tem uma relação, né, entre inflação e emprego. Christian mandou uma mensagem no chat. Conexão tá ruim? Tá ok, Christian. Depois, se perdeu alguma parte, né, em função da conexão, caiu, voltou. Se perdeu alguma parte, depois assiste o vídeo gravado, tá? Esse vídeo está sendo gravado, depois fica disponível lá no Classroom, certo? A nossa inflação, então, tem aqui no Brasil, né, temos alguns índices que são utilizados em função de alguns reajustes, né, em algumas áreas da economia. Nós temos um índice de inflação chamado INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, tá? Esse, em geral, é utilizado para as atualizações salariais, tá? As negociações salariais. Então, tem um sindicato patronal, né, o sindicato das empresas de uma determinada categoria, que negocia com o sindicato dos funcionários, né? E qual é o índice que eles discutem para reajuste? É em cima do INPC, tá? É por ali que é feita a atualização salarial de muitas categorias, tá? Nós temos também o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Que é a medição oficial da inflação no país. Esse é bem geral, né? Porque ele vai pegar, né, produtos da cesta básica, né, arroz, feijão, óleo, vai pegar hortifrutis granjeiros, vai pegar o preço, né, dos combustíveis, né, de energia elétrica, de vários fatores de consumo das famílias no país e vai dar um índice, então, né, que é o índice oficial da inflação no país, tá? O IPCA. E nós temos o IGP. Esse IGP, às vezes, tem uma letrinha do lado, né? IGPM, IGPDI, né? A depender, né, da cesta de produtos que está sendo colocado dentro desse índice. Cada índice tem uma cesta de produtos, tá? E esse é muito específico. O IGP é utilizado para o reajuste das tarifas públicas. Vai ter uma atualização da taxa de iluminação pública, né? Aquela taxa que a gente paga na conta de energia elétrica, né? É utilizado o IGP para fazer essa atualização, né? Taxa de coleta de lixo urbano, né? No DMLU, por exemplo, que a gente paga uma taxa lá quando paga o IPTU, por exemplo. O IGP é utilizado para isso. O próprio IPTU, né, é atualizado pelo IGP, que é uma taxa pública, tá?
Os contratos de aluguel, em geral, utilizam o IGP, tá? Em geral, porque pode ser que, né, utilize um outro índice, mas em geral usa o IGP para atualização do aluguel, né? E planos de saúde mais antigos, né, década de 90, aí, anterior a 2000, utilizam ainda o IGP. Os mais novos já não utilizam mais o IGP como referência, tá? Vemos aqui os contratos de aluguéis sendo atualizados pelo IGP. Isso causa impacto no mercado de fundos imobiliários. Lembra que a gente falou lá que tem ações, né, CDB, CDI, títulos públicos, tem fundos imobiliários também. E muitas coisas são influenciadas pela inflação, inclusive no mundo dos investimentos. Aquele que atrai capital independente de importação e exportação. Então, aquele RLEE, RLRE, né, entrada e saída de capitais no país. Esse índice é importante para alguns pontos aí desses investimentos, como os fundos imobiliários, né? Então, um fundo imobiliário, por exemplo, de tijolos, que chama, né? O imóvel que é comprado por aquele fundo, seja um shopping, seja um galpão logístico, né? O valor desse imóvel, o aluguel desse imóvel, é atualizado pelo IGP. Então, esse IGP pode tornar mais ou menos atrativo para esses investidores que trazem capitais do exterior para compra de fundos imobiliários ou não. Então, tem um mercado aí, né? E esses preços são atualizados. Por isso que a gente vê, né? Esses estímulos ou não a investimentos, né? Em renda fixa, renda variável, né? E que é um outro ponto importante que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, né? Que é o que fazer com o dinheiro na economia quando a poupança é menor que a inflação. Porque sabem, né? O rendimento da poupança é inferior ao rendimento da inflação, que faz com que o dinheiro que fica na poupança, ele perde valor, né? Para fechar, quase no final, prometo. Prometendo demais, hein? Lá na década de 50, a gente teve o boom da inflação no Brasil, né? A gente acha hoje, puxa, a inflação era para estar em 4,5%, está dando 6%. Nossa, horrível. Naquela época, depois da década de 50, a gente chegou a ter, em algumas décadas, inflação mensal de 20, 40, 60, chegou até 90% ao mês. Chegando a ter uma inflação de quase 1.000%, ou mais de 1.000% ao ano, em algum momento. Tá? Porque na década de 50 em diante, o Brasil fez muitas dívidas, gastou muito dinheiro público. Criou uma infinidade de estatais, encheu de gente pagando salário, né, nas estatais, mudou, né, a nossa capital nacional lá do Rio de Janeiro, Palácio do Catete, investiu uma grana pesada em Brasília, né, e fez um endividamento enorme. As finanças públicas se descontrolaram, a inflação explodiu. Tá? E para tentar controlar, né, essa inflação que explodiu, o Brasil começou a fazer planos econômicos, né, para controlar essa inflação. Tá? O primeiro plano econômico aconteceu em 1986, né, o Plano Cruzado. Naquela época ali, era a época do presidente Sarney. Quem estudou história vai lembrar. A inflação estava em quase 20% ao mês, lançou-se o Plano Cruzado. Ele controlou inicialmente a inflação, mas como as bases não estavam muito sólidas, né, utilizaram, né, o remédio errado, né, para o paciente, durou menos de um ano e a inflação explodiu de novo para quase 40% ao mês. Aí veio o Plano Bresser, em 87, questão de um ano, dentro do mesmo governo Sarney, né. Plano Bresser, de novo, né, se alterou alguns dados ali, né, dos controles da política econômica, durou algum tempo, a inflação começou a crescer novamente, chegando lá no Plano Verão, em 89, a mais de 40% ao mês. Aí vem mais um plano, congelamento de preço, congelamento de salário, nada dava certo, durava pouquinho tempo e já explodiu de novo. Aí mudou o governo, entrou o Fernando Collor de Mello, né? Foi o primeiro plano do Collor, o Collor 1. A inflação já estava lá em quase 100% ao mês, e aí veio o plano, controlou durante um ano e pouco, e já teve que lançar o plano Collor 2, porque já estava crescendo de novo para controlar. Aí veio, né, alguns escândalos no governo dele, né, escândalos de corrupção, ele foi impeachmentado, né, e aí de 92 para 93 assumiu o Itamar Franco. O Itamar Franco chamou o Fernando Henrique Cardoso, né, para o Ministério da Economia,
ele montou a equipe dele, né, com outros economistas renomados. A inflação tinha dado uma disparada considerável, né, quase 60% de novo ao mês, e aí eles implantaram o Plano Real, que puxou, né, a inflação média do país aí para essa faixa, né, 3, 4, 4,5%, 5% ao ano, desde lá para cá, tem se mantido nisso, às vezes um pouquinho mais alto, às vezes um pouquinho mais baixo, mas o país não se desenvolveu em termos de riqueza, controlou a inflação, continua subdesenvolvido. Por quê? Faltaram aquelas reformas que já estavam previstas lá desde 94. Reforma política, tributária, reforma administrativa, né? Desestatização, né? Vender as estatais, né? Para o governo, né? Realmente equilibrar o país. Isso tudo falta. Então a gente tem o que do Plano Real que ficou? O controle da inflação. O resto, as reformas, tem que acontecer, né? Tá? Por que muitos planos não deram certo, né? Esses planos que a gente viu agora aí. No plano cruzado 1 e 2, tá, eles queriam remover aí, o mecanismo de propagação da inflação congelando os preços. Por que não dá certo congelar preço? Hoje a gente já sabe, né? Lei de oferta e demanda. Se eu congelo o preço, o que o produtor vai pensar? Puxa, vale a pena produzir? Porque o custo de produção continua subindo. Se está subindo o custo de produção e não posso passar para o preço fica congelado, desestimula a produção, produzo menos, emprego menos pessoas, e a economia foi para o espaço, né? Menos renda, preço subindo, não deu certo o plano cruzado. Aí o plano Bresser, já no ano seguinte, tá? Aí eles buscaram uma coisinha diferente, reduzir os gastos do governo. A gente já viu que esse controle de gastos é importante para controlar a inflação, né? Taxas reais de juros, política cambial, política fiscal e monetária. Mas, né, acabava de ter acontecido o congelamento de preço, a indústria nacional destruída, né? E não deu certo, né? As pessoas não acreditavam, né, em investir na indústria, investir na produção, né? E por um efeito, né, de inércia, a inflação voltou em 87. Depois em 88, não entendendo essa inércia toda aí, né? Porque a recente acabado, né, a crise anterior, né? Eles voltaram, né, a tomar algumas medidas e aí elevaram a taxa de juros. A indústria quebrada, pouco investimento na indústria, desacreditada, e aí elevaram a taxa de juros para controlar a inflação. E o que isso faz com um empresário? Estava quebrada a indústria. Para fazer movimentar a indústria, eu preciso de dinheiro emprestado. Quando eu vou tomar esse empréstimo, o juros está astronômico. Eu vou criar uma dívida gigantesca, né? Voltou a inflação de novo, a bater forte. Em 90, no primeiro plano do Collor, e também depois no segundo plano do Collor, aí voltou aquelas ideias dos primeiros planos de congelamento, né? Congelamento do preço, agora congelamento do salário e o confisco da poupança. Então, congelar preço a gente já viu que é ruim, né? Porque aumenta o custo, né? Não há estímulo à produção, né? Ao desemprego. E aqueles que permaneceram empregados tiveram seu salário congelado, ou seja, não aumenta o salário também. Perfeito, né? Não aumenta o consumo, não tem inflação de demanda, né? Não aumenta os preços, né? Não tem inflação de demanda por preço. Mas a economia não se mexe, né? Diminui os empregos, né? As pessoas, em vez de não vão ter aumento da renda, mas também não vão ter renda, porque vão ser desempregadas, né? A inflação explodiu. Teve o congelamento das poupanças, o que levou, né, a uma crise muito grande institucional, né? Então, tudo que cada um de vocês tivesse guardado no banco, na caderneta de poupança, o governo disse assim, ó, agora não é mais de vocês, é meu, e eu vou pagar as contas, a dívida pública. Quando der, eu devolvo o dinheiro para vocês. Isso deu uma revolta geral, né? E aí já teve escândalo de corrupção e teve impeachment do Collor. A Zélia Cardoso, né, que era então a ministra da Economia, né, prometeu essa devolução do dinheiro, foi devolvido muito tempo depois e sem correção inflacionária. Imagina, com a inflação aí de 60% ao mês, daqui a 6 meses eu te devolvo, quanto é que vale o dinheiro que eu te devolvi? Quase nada. E aí tem muita gente entrou, né, na justiça para ter essa correção do valor que foi devolvido, né, para a poupança. Tá? Então foi o caos aí no governo Collor, né? A única coisa que se diz de positivo em relação ao governo dele foi a abertura, né, das fronteiras do país, né, para importação e exportação, o comércio internacional.
Porque até ali, década de 90, a gente nem sabia o que era computador no Brasil. Né? Desde a década de 70, né, nos Estados Unidos, já estava nascendo lá a Apple, né, estava nascendo, né, a Intel, estava nascendo a Microsoft, e até a década de 90 a gente não sabia o que era computador. Né? As escolas técnicas do Brasil começaram a receber os primeiros computadores, né, ali mais ou menos na década de início da década de 90, 93, 94, quando estava entrando o Plano Real. Né? E no mundo já tinha lá 20, 30 anos, né, computador circulando. Tá? E aí veio o Plano Real. E eles aplicaram no Plano Real o pensamento liberal, economia de mercado. Ajuste fiscal, desindexação da economia, política monetária restritiva, política econômica, política fiscal, né, política de renda, política de câmbio. Né, que eram os princípios dos liberais, economistas liberais, né, Vilfredo Pareto, né, o John Maynard Keynes, o Adam Smith. Né. E olha, vocês vão lembrar, na primeira aula a gente falou da economia científica e pré-científica. Lembram que tinha aqui o mercantilismo como divisor, que durou de 1450 até 1750? Esses pensadores econômicos são dali de 1800, 1850, né? 1900, Smith, Keynes, né? Vilfredo Pareto, mais de 200 anos atrás, né? Agora, em 94, que o Brasil, será que dá certo isso aí que eles disseram lá na economia científica? A gente demorou bastante tempo, né, para entender isso. Isso fez uma grande diferença entre duas nações que a gente conhece muito bem, né, e são distintas, uma por ser subdesenvolvida e outra por ser desenvolvida. Subdesenvolvido, Brasil; desenvolvido, Estados Unidos. Descoberta, Brasil, 1500. América do Norte, 1492. Mesma época, né? São gêmeos. E olha a diferença das economias. Porque lá, né, eles seguiram a linha liberal desde o princípio. Né, e nós seguimos um outro caminho aqui. Né, o que fez com que só, né, em 94 a gente conseguisse estabilizar a nossa economia, e estamos ainda a duras penas, né, caminhando no sentido do liberalismo, né, com muita mentalidades, ideologias, né, de economia planificada ainda, né, que dificulta bastante, né? Quer privatizar, mas tem gente dizendo não, não, isso vai tirar o emprego das pessoas, né? Com aquela mentalidade ainda muito pequena, né? Então, coisa que os Estados Unidos já superou, ó. Logo depois do seu descobrimento já começaram as políticas liberais, né? Então, isso refletiu muito na nossa economia, pesou bastante, mas a gente começou uma reversão ali em 94, com o equilíbrio da inflação. Faltam as reformas, falta a privatização e um monte de outras coisas, né? Que aí a gente precisa, né, melhorar o nosso mundo político, né, para que eles façam aquilo que precisa ser feito, né? Tá? Então essa ligação política e economia é sempre muito intrínseca, né? Muito visceral. Agora sim, prometi, né? 15 minutos. Né? 15 minutinhos então para a gente respirar, tomar um café, passar o sono dessa aula, né? Que o professor fala, 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 fala e não para, tá? São 10h55, 11h10 a gente volta no intervalo, faz a chamada e vai ter exercícios para a gente fazer no Classroom, certo? Pessoal que está online, só desligo a câmera e o microfone, tá? E abro de novo às 11h10 para a gente fazer a nossa chamada e depois exercícios. Tá, tá. Tranquilo.